Bom dia, você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Sou eu, Maria Marta, sou membro da comunidade Canção Nova. E a nossa irmã Roselane, que apresenta esse programa, está de férias, está descansando, está na casa dos seus pais. E eu estou aqui junto com você para que nós possamos fazer nesses 30 dias esse programa acontecer. Claro, é um grande desafio, mas muito mais que um desafio, é uma alegria poder chegar na sua casa, falar das novidades, das dicas, daquilo tudo que o programa leva. E assim, eu estou muito feliz, mas também muito temerosa, né? Porque chegar na sua casa, entrar na sua casa, levar essa alegria, olha, é só por Deus. Mas graças a Deus, Ele nos leva sempre além. Tem uma música do Valmir Alencar que ele fala assim, não imaginei onde chegar. Então, estou eu aqui. Não imaginava chegar até aqui, mas muito mais do que eu, nosso Senhor confia em mim. Graças a Deus. E nós vamos fazer esse programa acontecer nessa semana. Eu espero que a Rose descanse bastante, aproveite, volte cheia de energia, porque está com os nossos, aquele que nós amamos e sabemos que somos amados, é um refrigério na nossa alma, né, gente? Traz paz, traz alegria. E nós vamos nesse programa de hoje, no Manhã Viva, cheio de novidades, de adaptação escolar. Eu, né? Primeiro adaptar aqui sou eu, mas nós vamos falar, o nosso tema de hoje é sobre adaptação escolar. E essa alegria de ser missionário. A gente vive uma constante adaptação. Cada tempo a gente está numa missão diferente, cada tempo a gente está num lugar diferente, num estado. Olha, eu morei 16, 15 anos, uns 15 anos e 3 meses no Vale do Paraíba, sou mineira aqui, né? Minha capital, Belo Horizonte, mas depois eu fui para Aracaju, fiquei 4 meses no Nordeste, muito diferente, e hoje eu estou aqui em Belo Horizonte, perto da minha família, vivendo a beleza dessa missão aqui de BH e aqui onde Deus quis que eu estivesse, no Manhã Viva, graças a Deus, né? E hoje no nosso programa nós temos aqui, vamos falar sobre adaptação escolar. Nós temos a Alessandra, que vai falar para nós no artesanato, vai trazer uma dica muito interessante, bem legal. Temos também a Michele, que é psicóloga, vai dar as dicas, né, para nós, para os pais, para os avós que muitas vezes ficam com os filhos, né, Michele? Para os tios. Então nós vamos caminhar nessas dicas. E temos também a Aline, que é nutricionista e vai nos ensinar um lanche super nutritivo, gostoso, né? Mas antes da gente começar, nós vamos agora ver um VT, que a Rose vai dar um oizinho para nós. Oi, bom dia a todos vocês que acompanham Manhã Viva. Já estou aqui no Paraná, curtindo minhas férias na casa da minha família. Quero dizer a você, Maria Marta, que estou aqui unida, viu? Unida de coração e oração por este novo tempo que você está me substituindo. Obrigada pela sua disposição, porque assim eu posso tirar uns dias de férias. Um beijo no coração, beijo também a você que está nos acompanhando. Reze por mim, por este tempo de descanso que eu estou vivendo nesses dias, tá bom? Um beijo grande, viu, Maria Marta? Todos aí da equipe do Manhã Viva, fiquem com Deus. Beijo forte. Beijo, Rose. Fica com Deus também. Vou sentar aqui com a Michele. Nós vamos conversar um pouco sobre essa adaptação escolar, né, Michele? Que é esse novo das crianças, né? Acho que os pais sentem mais que as crianças, mas como fazer? Na verdade, é um processo delicado para ambas as partes, tanto as crianças quanto os pais, né? Eu imagino que esse friozinho na barriga que você está sentindo hoje, de estar começando frio. aqui... Tá frio lá fora e aqui dentro. Exatamente. É um pouco parecido com o que as crianças sentem também, né? Principalmente para as crianças que estão indo para a escola pela primeira vez, ou então estão trocando de escola e indo para um ambiente novo. Esse momento é todo permeado por sensações de ansiedade, né? Que no corpo a gente sente através do frio na barriga tradicional, né? As mãos tremendo, a respiração um pouco ofegante, talvez o coração palpitando mais rápido. Isso tudo é um sintoma de ansiedade, porque a gente não sabe o que vai encontrar ali, né? Aí a criança pode desenvolver várias fantasias de sentir medo, né? Ou então sentir medo mesmo, porque ela não sabe como é que ela vai ser, se ela vai ser tão bem cuidada quanto ela é em casa. Segurança, né? Exatamente. Então, as características desse momento, tanto para os pais quanto para os filhos, é de muita insegurança, muita ansiedade, medo, né? Então, é extremamente importante que, principalmente os pais,
se coloquem nessa função de passar segurança para a criança, né? Então, eles precisam, antes de fazer qualquer coisa em relação à criança, estar seguros das escolhas que eles fizeram, né? Então, a gente imagina que até esse dia de começar as aulas, eles já foram até a escola, já compraram material escolar, conversaram com os professores e com a equipe da escola onde a criança vai estudar, para eles sentirem que eles fizeram a decisão certa, né? Que eles estão à vontade com aquele ambiente, com aqueles profissionais que vão cuidar do filho deles, porque isso ajuda os pais a mostrar uma outra visão para a criança também, né? Os pais mostrando para a criança que eles confiam naquela escolha que eles fizeram, a criança se sente mais segura também e o processo tende a ocorrer de maneira muito mais tranquila. Tomara, né? Eu tô aqui, hein, gente? Eu tô vivendo a adaptação. Nós vamos chamar um VT aqui que é sobre essas dificuldades mesmo, né? Como enfrentar essas dificuldades, essas dicas desse primeiro momento das crianças na escola. Possíveis dificuldades que as crianças podem enfrentar na escola. Falta de entrosamento com os novos colegas. Adaptar-se às novas regras. Não conhecer professores e funcionários e por isso não se sentir segura e amparada. Dificuldade de entender o espaço físico da escola. Então são essas dicas, né? Essas dificuldades encontradas, né, Michele? Sim, e é interessante a gente pensar nessas dificuldades porque as habilidades que as crianças vão aprender ao entrar na escola são habilidades que ela vai levar para o resto da vida, né? Então, por exemplo, dificuldade de se entrosar com os colegas. Ela vai ter que aprender maneiras de começar conversas, de manter amizades, né? Até porque é um mundo totalmente novo. Exatamente. Ela ficava dentro de casa, Exatamente. segurança de pai e mãe, e um coleguinha. Então, é importante que os pais ajudem a criança a pensar em como começar conversas, né? Ah, se você vê um coleguinha seu brincando, vai lá e pergunta para ele o que ele está fazendo, se você pode brincar com ele, né? É importante que a equipe da escola também esteja bastante atenta a isso, porque eles podem usar de brincadeiras, por exemplo, para trazer a criança nova para o grupo que já muitas vezes está ali formado, né? Principalmente se é se o período letivo já começou e a criança está entrando, né? Ô, Michele, desculpa, Claro. uma situação que eu acho assim bem constrangedora hoje, não sei se eu posso dizer constrangedora, se a palavra é essa, mas as crianças, os pais preparam os filhos para não conversar com o estranho, para não ter intimidade com o estranho, e ela entra num mundo totalmente estranho. Né? Eu acho que as crianças, para ela, não é um grande desafio, mas os professores, os profissionais que estão ali, e como inserir, porque vai fazer parte da vida dela, né? Como você mesmo disse, que essa iniciação é a base escolar, para a vida toda, né? E lidar com isso, que é um desconhecido, eu não posso falar com ele, é um perigo para mim. É muito complicado, porque a gente vive hoje em dia cercado de medos, né? Então, as nossas casas têm alarmes, têm câmeras, tem tudo, e a gente ouve falar de assaltos, de sequestros toda hora, então esse medo ele acaba ficando muito arraigado no nosso pensar, no nosso viver, né? Então, os pais precisam... Esse processo que vem antes do primeiro dia de aula, ele é muito importante nesse sentido do adulto mostrar para a criança que aqueles adultos daquele ambiente são confiáveis, né? Que aquela vai ser a professora da criança, essa é a coordenadora, a diretora, para que ele possa criar um vínculo até de referência. Esse laço, né? Exatamente. Que ele possa ter, que a criança possa ter aquelas pessoas como uma referência de alguém em quem elas podem confiar se elas se verem numa situação perigosa ou de difícil, né, trato, porque muitas vezes acontecem conflitos na escola que a criança ainda não está preparada para lidar, né? Eles falaram também da questão das regras. Então, são muitas novidades que a criança vai ter que administrar e, para isso, ela pode precisar da ajuda de um adulto, né? Sempre, né? Sempre. Nós mostramos aqui os desafios, mas também nós temos um outro VT com as dicas, né? Aquilo que pode ajudar os pais a ajudar nessa adaptação da criança, né? Vamos ver esse VT. Algumas dicas para ajudar a criança nos primeiros dias de aula. Primeira dica: vá preparando a criança para o novo que ela vai viver, falando das coisas legais que ela vai aprender e dos amiguinhos que vai fazer. Segunda dica: se possível, leve para conhecer o colégio quando estiver mais perto do primeiro dia de aula, para se familiarizar com o ambiente. Terceira dica: deixe que a criança se envolva com a compra do material escolar. Assim, ela vai criando a expectativa de ir para a escola. Quarta dica:
A criança pode ficar nervosa por estar em um ambiente novo. Por isso, os pais precisam manter a calma. Quinta dica: nada de mentiras. Deixar a criança na escola dizendo que vai até ali e já volta e não cumprir pode tornar a experiência ainda mais traumatizante. Última aí, eu acho que é a mais forte, né? Sim. A gente tem uma tendência a querer amenizar as coisas para a criança quando a gente vê que tem um sofrimento muito grande ali e acaba mentindo. Só que se a criança pega o adulto nessa mentira, o laço de confiança que foi estabelecido ali, ele é abalado. Então, a criança volta a se sentir insegura, com medo, né? Eu acho que em qualquer situação, independente de ser adaptação escolar ou não, é preciso falar a verdade com a criança. Mas o que a gente vai fazer é adaptar a linguagem a algo que a criança possa entender. E o interessante disso, eu penso, né, Michele, que os pais precisam ser muito firmes quanto dizer a verdade. Porque essa inverdade, a gente sabe que o pai quer proteger o filho, né? Ele quer guardar ele. Não, eu vou ali e volto, é 5 minutinhos que você vai ficar aí. E, na verdade, não é isso, né? Vai trincar esse laço de confiança, né? Aquilo que você disse. Mas, por um outro lado, eu, assim, não sei, vejo com você, porque, como eu disse no início, eu acho que os pais, aquelas pessoas que cuidam da criança, sofrem mais do que a própria criança, né? Porque ela vai entrosar com os coleguinhas, talvez vai ter um pouco de dificuldade nos primeiros dias com os professores, com os monitores. Mas o pai, acho que ele sofre mais, aí passa isso para o filho, essa insegurança, né? É difícil falar quem sofre mais, né? Mas definitivamente o sofrimento dos pais, se percebido pela criança, vai afetar de forma drástica até esse primeiro dia. Forma drástica, assim, fazendo um draminha, né? Mas a criança percebe muito o que o adulto está vivendo também. Eles são muito sensíveis e muito perspicazes ao notar essas dualidades que o adulto apresenta, né? Porque tá falando assim, vai filho, vai ser legal, mas tá assim, morrendo de medo, né? Então é muito importante para os pais também, principalmente para as mães que ficaram aquela primeira infância praticamente toda com a criança, né? Pelo menos culturalmente aqui no Brasil é assim, que elas também se preparem, no sentido de acreditar que aquela escolha foi legal, que eles se sentem à vontade com os profissionais que eles escolheram para trabalhar com a criança, mas também encontrar uma maneira de se ocupar quando a criança estiver lá. Porque ficar em casa ou mesmo no trabalho pensando, será que ele está comendo bem? Será que ele está dormindo? Será que ele está fazendo amiguinhos? Vai deixar os pais extremamente ansiosos, o que pode ser sentido pela criança, né? Então, se ocupar, procurar alguma coisa para fazer, tanto em termos de trabalho, quanto marcar um almoço com amigos que não vê há muito tempo, pode ajudar muito os pais. Aproveitar, né? Esse tempo, né? Exatamente. Que a criança está na escola. Exatamente. Né? E essa eu acho que pensar também, desculpa te cortar, mas pensar também que a gente está preparando os filhos para o mundo, né? Então que não adianta eu tentar proteger o meu filho toda hora, apesar dele ser o meu tesouro, porque ele vai se relacionar com o mundo a todo momento. Porque a gente quer amar, mas com uma corda, né? Só até que o amor vai, né? Ô, Alessandra, desculpa, Michele. E essa situação, assim, porque levar a criança para ajudar a comprar o material escolar, envolver ela nisso. Nesse mundo que hoje a gente está com extrema contenção de gastos, aí a criança vai querer ver tudo, né? E tem que ter esse gingado, vamos dizer, esse jogo de cintura para lidar com essa situação, mas também que é super positivo, porque a criança vai ver que é algo muito bom, que é muito interessante a escola, né? Eu lembro que quando eu era pequena, uma das coisas que eu mais gostava era comprar material escolar, né? Então não só, exatamente, acho que não só pensando nessa época de crise que a gente tem que pensar também no orçamento de cada família, né? Porque esse mercado que a gente vive, esse mundo capitalista, tem várias opções, né? De objetos que vão desempenhar a mesma função. Então, uma dica para os pais é colocar algumas opções para a criança. Você quer esse ou esse lápis? Qual dessas 3 mochilas que você quer? E caderno, tem esse e esse, né? Porque senão a criança vai direto no mais caro. E, de repente, aquilo não está no orçamento da família. E o pai precisa ser firme, porque muitas vezes a criança vai esquecer. Não, eu quero os dois, e vai chorar. E o pai, por quê? Diante daquela situação, né, daquele conflito da criança chorando, então tá bom, dá os dois. Ele precisa ter essa firmeza, né? E aí vem a questão da birra, né, que é uma outra, né, dá pano para manga para a gente conversar sobre isso também. Mas a firmeza dos pais, junto com o amor, é extremamente importante para que a criança tenha essa segurança, né, até para ensiná-la sobre limites, sobre comportamentos adequados, né? Porque assim, a criança
a partir do momento que ela quer alguma coisa, ela vai se expressar em relação àquilo. Se ela ouve um não, a tendência é espernear, é chorar, porque muitas vezes ela percebe que o adulto é ganhado no grito, né? Então, se eu chorei, se eu esperneei, meu pai me deu, eu vou aprender que eu posso fazer isso em outras situações. E é interessante porque na Canção Nova a gente sempre usa um termo assim. Eu trabalhei muito tempo na casa de formação. E acaba que os jovens, quando chegam na iniciação na comunidade, eles vivem esse processo de adaptação, né? E eles querem viver tudo isso. E a gente precisa dizer não sorrindo, um não com cara de sim, mas é não, né? Para a pessoa entender que ela existe uma regra, que existe um limite, que isso é para formá-lo, né? Para sempre. No nosso caso, é para um membro da comunidade. A criança é para formar um adulto para sempre, né? De caráter, com Quando postura, é assim, né? na questão da correção, a criança precisa entender, é importante ficar muito claro que o que está sendo corrigido é o comportamento, né? Que o que não é aceito é o comportamento e não ela, né? Então, falar coisas, por exemplo, olha, mamãe te ama, mas ela não aceita que você se comporte assim, que você grite, que você esperneie, né? Então, tem que ficar muito claro. Permeia tudo. Exatamente. Olha, o papo está bem interessante, mas a gente vai para o intervalo, a gente volta já já, dando continuidade com esse assunto muito interessante, que é para a nossa vida toda, né? Para a criança na escola, mas é para a vida toda. Estamos de volta com Manhã Viva. Foi bem rapidinho, né, gente? Agora eu estou aqui na cozinha com a Aline Gonçalves, ela vai nos ensinar um lanche bem nutritivo para as mães levarem para a escola, para as crianças, né, para ajudar esse estímulo, né, bonito e nutritivo, né, Aline? Sim, bom dia. Com a volta às aulas, a gente tem que estar pensando num lanche prático para as crianças estar levando e sempre pensar que esse lanche ele deve ser composto por um carboidrato, que vai ser pães, bolos, biscoitos, de proteína, que é leite, iogurte, queijos, e o de frutas e de vitaminas e minerais, que inclui as frutas, algumas verduras, né? Hoje eu vou estar ensinando um lanche bem prático, porque hoje em dia, com o corre-corre dos pais, né? Acaba que às vezes fala, é muito trabalhoso, né? Então vou ali comprar, então acaba que vai mais para aquela linha das guloseimas, dos biscoitos recheados, dos salgadinhos, dos sucos, né, que são coisas fáceis, mas a gente tem que estar lembrando que esses alimentos, eles são ricos em gorduras saturadas, em sódio e muito açúcar. Então, isso contribui futuramente para uma diabetes, um sobrepeso, obesidade, exatamente. Então, a gente tem que ter essa atenção. E eu falo que aproveitar sempre a fruta da estação, né, porque ela vai estar com um preço mais em conta, vai estar com sabor melhor e estimular a criança a estar preparando esse lanche. Isso vai incentivá-la, né? Não encher a lancheira da criança, né? Às vezes o pai coloca fruta, mas aí coloca aquele tanto de fruta, aquele tanto de pedaço. Quando ela vai abrir a lancheira, tá cheio, aí ela vai falar, não vai dar tempo de eu brincar, então nem come. Então, se for uma fruta cortadinha, coloca uns 4 pedaços. Uma banana, que é fácil, uma maçã, e observar, igual eu disse, a fruta da época. Importante também, hidratação. Ótimas dicas, né? A gente tem que estar sempre incentivando o consumo de água, principalmente. Aline, também uma lancheira muito cheia, a criança vai achar assim que ela sente a obrigação de ter que comer tudo. Exatamente. E vai desenvolver esse outro lado dela, né? De perder o recreio. Não, e perder o recreio. Nossa, tem tanto. Aí o pai vai falar, meu filho não comeu. Não é que comeu. Será que a lancheira está indo com excesso? Transbordando, né? Exatamente. Mas nós vamos agora, então, passar aqui no VT os ingredientes para esse lanche nutritivo. Vamos ver lá. Sanduíche com pasta de frango. 2 fatias de pão de forma integral. 2 colheres de sopa de requeijão cremoso. 1 filé de frango grelhado e desfiado. Meia cenoura ralada. Então, agora com os ingredientes, mãos à obra, né, Aline? Vamos lá. Vamos lá.
Então aqui a gente vai pegar, né? Eu já trouxe o frango desfiadinho, que é prático, né? Prático. Pode estar cozinhando, refogando ele com um temperinho. Pode estar batendo no liquidificador ou no mixer, né? Senão vai desfiando ele. Então aqui, vou fazer um pouquinho a mais que a gente recheia os pães. 2 colheres. Isso. O requeijão cremoso. Tudo que todo mundo gosta, criança e nós, né? Exatamente. E é prático, né? Então aqui, vai dar uma misturadinha. A cor ali nesse lanche aqui, no caso, vai entrar na fruta, no suco, né? Seria o suco natural ou a própria água, né? Aqui hoje a gente está fazendo, né? O sanduíche de frango, né? Mas é sempre bom mandar uma fruta. A bebida, não necessariamente, porque na escola, né, tem a água, então tá incentivando. Mas o principal é focar no lanche, rico em carboidrato, proteína e vitaminas e minerais. Então aqui a gente tem o pão integral, esse é um pãozinho que tem cenoura, né? Passando aqui. A cara tá ótima, viu, gente? Eu acredito que o sabor também, né? Porque não tem como, requeijão e frango. Esse aqui é o pão sírio, hoje a gente já encontra com muita facilidade nos supermercados, né? Nas padarias, tem ele também em tamanhos menores. A criança, ela não é muito amiga de legumes, de verdura, mas a gente pode colocar uma alface, a gente tem que tentar, né? É experimentar, né? Aí coloca isso, ele achar interessante, isso, né? Incentivar. E tem essa outra opção também, né? O pãozinho de forma. Ele tá descascado, né? Isso, esse é sem casca. Encontra também com facilidade nos supermercados. Aí a gente, para apresentação da criança, para incentivar. Aline, e como conservar esse lanche? Porque muitas vezes a criança não tem uma lancheira que é térmica. Quanto tempo ele pode ficar na lancheira? Ou na escola precisa ter uma indicação, olha, precisa colocar o lanche na geladeira, ou ele dura? Não, é importante ter uma lancheira térmica. Hoje em dia a facilidade, né, é muito maior. Né? Então tá embalando esse lanche num filme ou num papel alumínio. E tá montando mais próximo na hora que a criança estiver indo para a escola. Né? Tem também uma vasilhinha que ela é própria para o lanche, né? Porque às vezes a criança é muito pequena, ela, naquele desespero, porque a criança é muito afoita, né? Ela vai pegar o lanche e vai tirar o plástico, né? Até ela perceber. Ela pode levar naquela lancheirinha que já é o formatinho do sanduíche, né? Exatamente. E sempre lembrando, não exagerar na quantidade, né? A gente hoje tem muita praticidade, né? Mas tem dia que vai ter que ter um contrabalancear, porque nem sempre, né, o pai vai ter tempo. Então, assim, quando for mandar um lanche pronto, procurar ler sempre o rótulo, ver questão de quantidade de açúcar, de sódio. Isso é muito importante. As guloseimas, uma vez na semana, às vezes manda, mas não sempre. E o hábito vem de casa. A escola vai ajudar, mas isso tem que partir dos pais também. Não adianta a escola incentivar, trabalhar nisso, se chegar em casa e não tiver nada disso. Ela vai ver o pai e a mãe comendo biscoito recheado, que é muito interessante para ela, né? E ela vai levar um lanchinho. Mas existe uma outra alternativa? Nós fizemos esse aqui de frango com requeijão, um outro lanchinho prático. Sim, né? Tem também bolinhos que são super fáceis de fazer, de receita de liquidificador. Hoje em dia já tem essas forminhas que você monta e faz. A apresentação é muito importante para a criança. Então, às vezes, você manda uma fatia de bolo grande, ela não vai comer, mas você pegou a criança, né? Pôs para preparar o lanche junto com ela, fazendo os bolinhos, pondo na forminha um pedacinho, né? Um bolinho pequenininho. Ela vai dizer, eu que ajudei a fazer, já é suficiente.
quando for mandar um suco, uma bebida, não mais que 200 ml. Isso é o suficiente, porque às vezes mandam uma garrafinha de 1 litro. A criança não vai beber. Então, observar sempre as quantidades, né? Moderar. Outra dica também é agora, aí tem a safra do coco, né? A água de coco, então vai estar com preço acessível. Mandar também numa garrafinha, procurar as garrafinhas mais escuras, né? Que elas conservam mais. O suco, a água de coco, né? Questão do suco natural, pode mandar sim. Porém, procurar fazer próximo da hora da criança ir para a escola e trabalhar com frutas que têm um poder de oxidação menor, como a cerola, o maracujá, o abacaxi. A gente tem uma ampla variedade, então eu acho que basta querer, né? E isso tem que partir dos pais. Ô, Michele, chega aqui conosco. E existe essa interação também da escola com os pais, dessa formação, né? Porque essa adaptação é da criança, tem esse lanche que é nutritivo, mas precisa também ter uma interação. Os pais precisam, como a Aline disse aqui, que os pais precisam ajudar nesse processo, né? Eu acho que nesse caso, né, Aline, os pais são o ponta firme de tudo isso, né? Porque precisa deles para fazer esse papel. Eu acho que as crianças estão se aproximando cada vez mais da cozinha, né? Então, a gente tem visto várias possibilidades de lazer, por exemplo, ou até comemorações de aniversário, de aulas de culinária para criança, né? Então, eu acho que esse é um momento super propício para poder não só facilitar a criança nesse processo de adaptação escolar, mas como um momento gostoso entre pais e filhos também. E né? ela vai falar, olha, o lanche fui eu que fiz, né? E vai querer levar não só para ela, para todo mundo. Exatamente. Né? Porque ela vai estar criando esses laços novos, né? E chegar com tudo isso, já pensou? Exatamente. Muitas vezes, né, Michele, a criança, ela não quer o lanche, ela quer o do colega. Mas o do colega é mais bonita, mas é porque tem aquelas embalagens, os salgadinhos, o biscoito recheado. Mas às vezes a criança nem provou, sempre tem a resistência. A gente tem que incentivar. Você provar, não gosto. Provou? Nem não. sabe o que vamos pegar né? um pedacinho, vamos experimentar, gostei. A gente tem visto muitas crianças com muitas restrições alimentares, mas não em função de questões fisiológicas, nada disso, mas muito por esse preconceito. Vi uma coisa ali que não gostou, ai, não quero, né? Então, eu vi uma pediatra falando uma vez, uma coisa que eu achei super interessante, que é, na época da dentição, por exemplo, quando o bebezinho está começando a aparecer o dentinho, dar comidas duras, como cenoura, por exemplo, uma maçã, porque aí aquilo vai ajudando nesse processo da dentição e vai familiarizando a criança com o sabor, com a textura, com a aparência daquele alimento. Então, eu acho que a criança já chega na escola, porque as coisas não vão ser exatamente como são em casa, com uma abertura, uma disponibilidade maior para experimentar, né? E existem escolas também que tem essa dinâmica, né? A criança leva, só que o lanche é repartido. Eu vou dividir o meu com você, com a minha mesinha, né? Semana da fruta. E eu acho que isso é interessante. Se a criança não tem nenhuma restrição, é interessante ela dividir, porque primeiro ela aprende a dividir, né? Depois ela aprende a conhecer outros sabores. E vai interagir ela com as outras crianças, que acho que faz parte dessa adaptação, né, Michele? A Aline falou uma coisa extremamente importante, que é essa questão do que é ensinado para a criança, tanto em casa quanto na escola, né? Se os pais vivem essa cultura de abrir um saco de alguma coisa e comer, a criança vai aprender isso também. Então, é importante os pais se prepararem para esse momento da alimentação também, né? Se eles fazem uma opção por uma alimentação mais saudável, ela é um pouquinho mais trabalhosa, mas eu acho que você é melhor que ninguém para falar, ela é muito mais nutritiva e traz muito mais benefícios para a nossa saúde. Muitas crianças né? não conhecem as frutas, não conhecem legumes. Na escola mesmo, né, Michele? A gente tem exemplo de muita criança que quando a gente está servindo o almoço, o lanche, que é isso? Ah, é batata barulho. Eu falei assim, já provou? Aí provou, é gostoso. Aí vai lá no coleguinha, ó, aquela batatinha ali é gostosa. Aí o outro vem que vai passando. Incentivo, então, né? hoje ali na escola a gente tem muito isso. Que eles não provavam, só olhavam, não conheço, porque só conhece o quê? Batata frita, só conhece Cheetos, não conhece essas coisas. Práticas, né? Então, é aquilo que eu sempre falo, é experimentar, incentivar. Isso é o primordial. E eu estou percebendo aqui, eu acho que vale a pena, olha, pais, muito cuidado, porque assim, a nossa base é a nossa família, então os pais precisam ter esse cuidado, porque vai começar de lá. Embora a criança, como você mesmo diz, a criança, ela é estimulada na escola
a comer um lanche saudável, a base é a casa, é os pais, é quem cuida dessa criança, né? Na entrada dos alimentos, né? Das verduras, dos legumes. Claro que a gente quer comer um salgadinho de vez em quando, mas não, né, não é interessante. Mas sempre porque não criar o hábito, a rotina. E né? até para a criança, né, para a formação dela, porque ela vai ter muito mais condição. Hoje já diz, eu acho que você pode falar com mais certeza disso, que a nossa alimentação, ela nos dispõe para tudo, né? Para o nosso trabalho, para o nosso aprendizado, para a nossa dinâmica de vida, né? Isso. Que no adulto já é agitado, imagina uma criança que corre, brinca, né? Faz 1000 atividades ao mesmo tempo e tem energia, né? Então, a importância de estar combinando esses 3 grupos justamente por isso. Carboidrato para dar energia, né? As proteínas para estar ali na formação dos músculos, do corpo, as frutas onde tem as vitaminas e os minerais, né? Tá formando todo esse conjunto, né? Para a gente ter uma alimentação saudável, ter um bem-estar físico e mental principalmente. Uhum. As crianças, elas aprendem muito por modelação, né? Então, o adulto, ele vai ser a primeira referência de aprendizado para a criança, né? Então, ela vai ver o adulto fazendo alguma coisa, provavelmente ela vai fazer também. Então, é muito importante os adultos pararem para pensar em que tipo de questão, né? Que eles estão ensinando, que exemplo que eles querem ser, né? Porque uma coisa que a gente vê muito hoje em dia, que me dá um trem, assim, é criança com Coca-Cola na mamadeira. Né? Então, assim, se os pais têm um consumo grande de Coca, por exemplo, é possível que a criança tenha também, né? Então, tem que partir deles. Exemplo, é tudo isso, né? E porque a gente vê muitas crianças, eu fico assim, né, particularmente, eu fico compadecida de criança que tem diabetes. Claro que às vezes a pessoa, ela tem, né, na família, ela já é uma genética, mas sim, às vezes a criança desenvolve o diabetes. E ela vai ser escrava disso a vida toda, porque o diabetes é para sempre. Exatamente. Né? E eu fico com compaixão, meu Deus. Por causa de uma alimentação errada. Sim. Né? Hoje em dia também, né, inclui também as crianças estão bastante sedentárias, né? Não tem mais aquela questão do correr, do brincar. Então, junta o sedentarismo com a má alimentação, futuramente, com certeza, um sobrepeso, uma diabetes, uma hipertensão, as crianças muito cedo, com colesterol alto. E porque né? criança Em é difícil função da você controlar depois errada. que ela já tem um vício, né? No caso do refrigerante, que ela já está habituada a comer esses alimentos. É difícil você controlar. E a gente fica com dó, né? Eu assim, acho que eu fico com compaixão ver aquela menina, não pode chupar uma bala. Né? É melhor evitar agora para que ela possa chupar uma bala de vez em quando. Mas eu acho que para tudo, né, a gente tem que pensar na questão dos extremos, exatamente, encontrar um equilíbrio, né? Eu não vou chupar bala, tomar refrigerante todo santo dia, né? Mas eu posso, por exemplo, deixar aquilo para um final de semana, uma festinha específica, momentos específicos da vida da criança, que aquilo não se torne uma rotina, né? Gente, o papo tá bom, tá muito interessante, mas a gente vai para o intervalo agora. Já já a gente volta, nós vamos para o artesanato, mas vamos continuar com essas dicas saudáveis, viu, pais? Muito cuidado com seus filhos. Estamos aqui de volta, estamos aqui no Espaço do Artesanato, hoje com a Alessandra Rezende, e ela vai nos ensinar a fazer um dedoche da família. Como que é esse dedoche, Como nós estamos falando da adaptação, né? Quando a criança está voltando às aulas, muitas das vezes até em escola diferente, eu pensei no dedoche para a criança apresentar a família dela para a sala, tanto para a professora, né? Uma dinâmica. Então, ele é bem simplesinho e a mãe ela pode estar fazendo com a criança em casa. Estimulando ela a levar sua família para a escola, né? E qual que é o material que a gente usa? Eu vou trabalhar com EVA, né? Eu já trouxe algumas coisinhas adiantadas, né? Então, a mãe ela pode usar uma tampinha que ela tenha em casa, ela vai marcar o EVA, já tem a marcação, e vai cortar. Na marcação vai ficar a carinha, os postinhos, né? Isso, mas eu também vou estar disponibilizando os moldes na minha fanpage. Então, se a mãe quiser entrar lá e pegar, pode. Aí nós vamos colar. Esse aqui eu tô fazendo uma mamãe. Olha que interessante, tá vendo, Michele? Levar a criança para a escola, né? A criança não, desculpa, a família, né? Vai apresentar para os coleguinhas, para o professor, né? Aqui, ó. A franjinha da mamãe já tá riscada, eu vou cortar. Essa daqui é uma tesoura de picote, se a mãe não tiver, pode cortar com a tesoura comum mesmo. E ela vai comprar o EVA da cor do cabelo da família, Do cabelo né? da família. Gente, muito interessante.
Porque aí a criança ela vai apresentar a família para os coleguinhas novos, para a professora nova. Com cola instantânea, né? Aqui a franjinha da mamãe, nós vamos colar agora O lacinho. o lacinho. E vai distraindo, né, a criança? Ela vai fazer Exatamente. a sua família para ir para a escola. Essa canetinha é aquela de escrever em CD mesmo. E ela fica bem estimulada, né, gente, a ir para a escola. Porque eu vou levar meu pai, minha mãe, meu irmãozinho, no caso, né? Exatamente. Aí Isso é uma aquela- coisa que geralmente ajuda muito, principalmente as crianças menores, trazer alguma coisa de casa para a escola, para dar uma sensação de familiaridade, de aconchego também. E você tem filha, Alessandra? Tenho, tá É? nessa fase. Ah, é? Pensando nela, Chorou já vai- muito? Não, ela já falou que vai levar os dela. Ah, então tá bom aí, ó, ela já fez, né? Aqui, ó. A parte de trás eu calculei pelo meu dedo, mas no caso a mãe vai calcular pelo dedo da criança, porque é ela que vai fazer a apresentação na escola, né? Aí é uma fitinha de VA, isso vai do tamanho, grossura, a mãe que vai determinar, né? Porque depende do Do dedo. dedo. Pega a emenda. Nossa, ela vai ficar entusiasmadíssima para ir para aula nesse dia, para levar, né? Aqui, ó. Aqui o nosso dedoche já tá pronto. Olha, gente, que belezinha. Essa é a né? mãe. Essa Vamos fazer é a a mãe. filha. Aí a filha, o que, que nós vamos fazer? Que eu trouxe um outro projetinho. Então aqui ela vai poder montar o pai, a mãe, como a gente está vendo Tá aqui. aqui, ó. Vamos colocar. Isso aqui é a mãe? Essa daí é a mãe. Ó, aqui tem o uma mãe. pai e as filhinhas, né? Aí vai colocando esses todo aqui. mundo no dedo. Vai colocando, porque aí ela vai apresentar, A né? mamãe aqui. Esse E aí eles vão apresentar. E tá todo mundo aqui, a família ó, inteira. o pai, a mãe, os filhos, O pai, a mãe, e ó. as irmãs. Isso. E Aí tá todo mundo bem alegrinho, aqui. sorrindo. Vamos ser colocar feliz. aqui para... Deixar Todo aqui mundo aqui. para mostrar. E eu trouxe também um projetinho que vai ajudar muitas crianças a se expressarem, que é o como você está sentindo, né? Que é a mesma carinha que nós vamos usar para o dedoche, nós vamos usar pro como você está se sentindo. Ele vem com um velcrozinho, eu vou ensinar para vocês como coloca. E a gente pode mudar, tá vendo? São as expressões. Então, o pai e a mãe, ele pode... eu pedi a criança para estar se expressando, tanto os professores também. Aí agora, eu vou montar e vou ensinar vocês as duas... tanto a sacolinha, né, para colocar os dedoches, porque a criança vai levar em algum lugar, né? Para não perder. Exatamente. Aí eu vou estar passando agora aqui, ó. A sacolinha, ela cabe bem os dedoches aqui dentro. E fica bem comportado e é bonitinho E é também, linda, né? Aí para os meninos a gente faz uma com faz diferente, né? faz Faz um diferente. brinquedinho aí na frente. Aí eu vou passar aqui para vocês agora como que a gente vai fazer como você está sentindo. Deixa eu pegar esse aí, Alessandra. Esse aqui, Michele, interessante porque a criança vai perceber, ela vai levar para casa. Hoje meu pai estava com raiva, né? Ela vai levar isso para a escola e a professora pode ajudar a trabalhar isso, né? Essa é uma ferramenta fantástica para os professores terem na sala, porque a gente tem tido muita dificuldade hoje em dia de falar de sentimentos, né? Então a criança precisa ser educada também sobre a questão dos E às vezes a sentimentos. timidez não deixa ela se expressar, né? Exatamente. Então, E até os conflitos, né? sim, Eu penso sim. que até os conflitos é importante em que o casa. adulto ensine a criança a falar sobre esses sentimentos, né? Se colocar no lugar dela para entender o que é que ela pode estar sentindo e verbalizar isso para ela, porque aí a gente ajuda a criança a se sentir compreendida, mas também a ter mais vocabulário para se expressar, né? Então isso aí a gente faz uma união da expressão facial com a palavra, né? Então eu tô triste, eu tô alegre, eu tô com raiva. É muito importante para a criança dar conta de identificar nela mesmo o que ela está sentindo. Eu acho que é uma linha muito positiva, até porque a criança às vezes não vai dizer, olha, hoje eu briguei com meu pai, hoje teve uma briga dos meus pais, mas em casa ela vai vivenciar aquela situação e vai levar para a escola e ela vai ficar talvez agitada, pode agredir um outro coleguinha e com isso aqui ela pode mostrar isso até para o professor, para o psicólogo mesmo, né, lá na escola,
trabalhar esse sentimento nela, né? Isso eu acho que é riquíssimo, viu? É uma maneira da todo gente mundo ensinar deveria, a até criança para nós, também né? a se posicionar, né? De falar, olha, agora eu tô com raiva, eu não quero conversar com você numa situação de conflito, por exemplo, né? Eu preciso de um tempo. Então, a criança se permite sair daquele ambiente de conflito, respirar um pouquinho para poder voltar e lidar com aquela situação de uma forma mais tranquila, com a cabeça mais fria. Né? E a professora, ela pode fazer um quadro grande na sala, né? Em vez de fazer o individual, que nós estamos pensando na criança no individual. Mas ela pode pensar no coletivo, fazer um maior na sala e a criança já chegar e já posicionar a carinha dela ali, como ela se sente. Então, vamos lá, como é que faz? Vamos lá no Aqui passo a eu passo. trouxe uma menininha e, como eu disse, eu vou estar disponibilizando os moldes, né? Então, essa daqui é a menininha de Maria Chiquinha, tem ela nos dedoches da família, né? Então, vamos colar com cola instantânea. O seu endereço é Nanai? Nana. Nana EV Artes. Nana EVA. Isso. Então a gente vai colocar um lacinho para diferenciar, né? A Chiquinha tem que ter lacinho. Vou mostrar pra vocês. Um lacinho. Nós vamos colocar o lacinho, né? Esse é o quadro, né? Esse do sentimento. Isso, mas igual eu falei, os moldes que eu estou usando aqui, dá para usar tanto no quadro como eu estou me sentindo, quanto para os dedoches. O que vai mudar é a parte de trás, porque a parte de trás, aqui nós vamos colocar o velcro, né? Nós vamos colocar o velcro. E no caso do dedoche, nós vamos fazer uma argolinha, um anelzinho, né? Então, mas é o mesmo. Aqui nós vamos colocar ela feliz. Né? E nós vamos colar aqui. Como aqui tá com aquela mais casquenta, né? Nós vamos colar então aqui aquela mais fofinha. E mais nessa lisinha. sacolinha ela vai colocar a família toda aí dentro. Não, aqui Só ela vai ela. fazer o sentimento dela, né? Então ela não vai colocar família. Aí no caso na sacolinha que ela vai colocar. Porque ali ela vai expressar o sentimento dela. Aqui, ó, ela tá feliz, aí tem a plaquinha. Super feliz. Aí tem que fazer a sacolinha, né? Eu vou passar agora. Feliz. Eu achando que eu escrevi errado. Não, tá certo. Tá certo. Tá, escreveu certo. É adaptação, né, Michelle? É adaptação. Todos nós estamos em adaptação. Acho que o improviso, né? A gente tem que aprender a improvisar de acordo com cada situação Aqui, que vai agora acontecer. o movimento já né, tá da prontinha. água. Já tá prontinha lá para se expressar, né? Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou passar como nós vamos fazer esse porta, né? Que é a porta carinha. Aqui. Nós vamos soltar. E o dos dedoches. Nós vamos usar dois quadrados. Esse quadrado ele tem 12 e o de baixo ele é 1 centímetro menor do que o de cima. Por quê? Aqui eu decorei. A mãe pode decorar ou pode escolher não decorar. Mas é porque a gente precisa de um espaço para poder passar a fita, né? Aqui... Mas assim, fica bonito também, Fica né, bonito também. Caso a mãe não tenha, ela não vai deixar de fazer por causa disso, né? Então, aqui nós vamos passar em 3 lados somente. É bem tranquilo, com cola instantânea, porque a parte de cima ela vai ficar sem, para nós colocarmos a carinha. E, no caso, a decoração fica de acordo com o que a mãe preferir. Não pode usar esses mesmos bonequinhos aqui não, né? Porque não, esse aqui tem a argolinha, né? Porque o quadro, ele já tá dizendo para que ele é. Então, é como você está se sentindo. E aqui tem o velcro para a criança colocar a carinha. Aqui já não já vem encaixado, né? Eu falo que podia usar a carinha, mas não dá. Só se adaptasse, né? A mesma carinha no... Mas eu pego. Aqui já tá ok. Então, vamos só a sacolinha, que ela é um pouquinho trabalhosa. Que é essa sacolinha aqui, né? Exatamente. O nosso retângulo, ele tem 14 por 28 centímetros, 28 por 14. E nós não vamos cortar. Eu quero que tenha esse fundinho aqui. Então, aí nós vamos fazer isso daqui. Eu vou pegar a decoração. Uma coisa muito importante, eu quero que tenha aspecto de costura. Então, se
se colar assim, ela vai ficar murchinha. Então, eu quero que nós Dá vamos uma virar forma. ela do lado do avesso. Então, o detalhe, ele vai para dentro, não para fora. Ah, tá. Porque nós vamos desvirar Detalhezinho. ela. Aí vai cortar aqui. Sempre para dentro. Pro lado de dentro. Né? Eu já trouxe uma coladinha ali, porque tem que deixar secar bem. Ô, Porque, Alessandra, você trabalha só com artesanato? sim. Dá cursos? Não, ainda não. Então, Pretendo. sim, vai chegando lá, vai vencendo os desafios, né? Hoje. Exatamente. Aí aqui, bem aqui. Aí nós vamos colar, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Então, já trouxe uma coladinha aqui pra gente. Pra Depois virar. de feito isso, eu cortei aqui com a tesoura de picotar, mas caso a mãe não queira, não tem importância. Gente, a Alessandra Né? é muito caprichosa, tudo com muito carinho, ó. Olha a viradinha. Aí vocês tomam cuidado, porque o EVA ele rasga, viu? Tem que ser bem de leve, Aí né? tem que ser muito bem coladinho também, pra não soltar. Mas pode já, na medida que colou, já pode virar ou tem que dar um Não, tempinho? tem que esperar secar. É, bem quanto sequinho. Eu creio que uns 5 minutinhos Ah, no tá, então máximo. seca 2 rápido, minutinhos, né? seca rápido, mas tem que secar bem. Então eu quero que dê aquele aspecto de costura. Porque se colar um EVA em cima do outro, ele vai ficar assim, ó. Não tem esse, não tem esse quer dizer que ela charme, tem- né, ela- vamos Ela dizer. tem um fofinho aqui, né? E só vai dar nesse aspecto olha lá, pra você ver. Parece que foi A costurada. costurinha, que é essa costurinha aqui. Isso. E ela fica mais cheinha, né? Isso aqui E dá fica é. mais cheinha, porque os dedoches, ele tem o volume, né? Então eu preciso de espaço para ele não amassar aqui dentro. Então aqui, ó. E é aí um ficou uma estímulo muito sacolinha. grande, né, Alessandra? eu- Porque a criança leva nessa sacolinha bonitinha, é muito mais E interessante, outra né? coisa, a mãe ela Estimula pode usar ela. para outros fins a sacolinha, como para aniversário, lembrancinha. Sim. Então tem outras finalidades E também. pode fazer as duas juntas, né? Exatamente. Com a criança. Esse aqui é um furador comum de papel, né? Aí nós vamos vir, vamos furar, fazer 4 furos. É muito detalhe, né? Nossa, É. fica... E fica bem legal. É. Aí vem, retira esses excessozinhos, né? Então você já fez para sua filha, para levar para a escola? Esse daí já é dela. Ela fez falou junto? que ela falou que vai levar. Ah, é? Só tem que apertar aqui o dedinho, hein? É, verdade. Aqui, ó. Depois de feito esse daqui, nós vamos passar a fita. Então sempre começa pelo meio, pra gente amarrar no meio, né? Ô, Michele, enquanto você vai passando aí, dá uma dica para os pais, para eles não ficarem tão nervosos, para passar essa tranquilidade para a criança, levando, né, esse estímulo, né, da família dela, do sentimento dela para a escola. É, ela vai... É, Ela... Michele. Ah, Michele. Ai, desculpa. Eu que peço desculpa, eu que falei errado, perdão, gente. Para passar essa segurança para os pais, para a criança, né? Porque, como você mesma disse, a criança fica muito nervosa. O pai passa o nervosismo para a criança, a insegurança. E ela levando esse material aqui é uma forma dela vai deixar ela bem tranquila, bem relaxada, né? Isso que a Alessandra está nos ensinando aqui, né? Acho que ela pode, os Que é o pais podem, por exemplo exemplo, dela, né? ensinar as crianças a mostrarem para o professor, para a professora, qual que é o sentimento que ela está vivendo naquele momento, né? E isso ajuda a professora a lidar com a criança de uma forma diferente, né? Ô, Alessandra, qual que é o seu sentimento? Porque você está vivendo isso na pele, né? Então, a gente fica com medo. Eu acho mais nós do que eles mesmo, né? Porque a gente já chega e fala assim, meu Deus, será que ele vai gostar da professora? Os amiguinhos são novos, porque a escola mudou da minha filha. Então, é um medo. Eu acho que nós temos mais medo do que eles mesmos. É, né? Mesmo. Aqui a nossa sacolinha já está Mas às vezes a pronta. criança se adapta melhor. É aquilo que ela falou, o pai que fica inseguro. Então a sacolinha vai dar é sua filha, Vai, né? minha filha, Giovana. Então, manda um Beijo, filha. Isso. Aqui, ó. Agora a nossa sacolinha ela já tá pronta. Aí dá um nozinho. A gente só vai aqui, ó. Olha, gente, que lindo, perfeitinho. Aí ela já tá toda fofinha pra ir, ó. E eu já quero aproveitar agora, agradecer sua participação, Michele. Muito obrigada por me ajudar na minha adaptação, né? E dar as dicas para as crianças, para os pais. Quero agradecer a Aline com o lanche nutritivo, com as dicas, né?
E agradecer você, Alessandra, pela sua disposição, né, por você ter vindo aqui e que está vivendo esse tempo de adaptação com a filha, né? Deus abençoe. Muito obrigada. Gente, fique com Deus. Até amanhã a gente está aí de volta com a graça de Deus e o auxílio da Virgem Maria. cançãonovaplay.com. Assine já!